Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer tiragens para o mês de fevereiro, tá? Então, temos duas opções, não vou fazer tiragem de signo só no final do mês. Então, escolha a sua opção. Se você quiser ouvir as duas opções, fique à vontade. Vamos lá. Então, vamos para a opção de quem se conectou com a pedra verde, que é o quartzo verde. E o tarô tradicional. Como será a energia do seu mês de fevereiro? Vou aceitar essa aqui. Eu vejo muitas pessoas passando por problemas financeiros e que o mês de fevereiro vai garantir uma independência financeira. Sabe aquela promoção que tem muito tempo que você está esperando? Existe uma boa possibilidade de você receber uma proposta agora no começo do mês de fevereiro, tá? Lógico que a tiragem eu estou fazendo dia 6, então vai condizer com o período de tempo, né, que você está ouvindo a tiragem. Propostas vindo. E talvez seja propostas que você esteja pensando nisso há bastante tempo. Aqui, uma outra observação aparece para você cuidar com, às vezes, você está dando murra em ponta de faca. Aqui a gente pode estar falando tanto a relacionamentos, quanto a questão profissional, tá? Então, sabe aquela coisa que às vezes você insiste e parece que não tá dando resultado? Então, tome cuidado com você discernir isso, o que realmente vale a pena você insistir e o que não vale a pena você insistir, né? Que às vezes você tá gastando sua energia em coisas que não dão futuro, vamos dizer assim, né? Mas em relação a essa questão do financeiro, eu vejo muita independência agora no mês de setembro. Então, se você está tendo alguns problemas, está preocupado, preocupada, eu vejo uma nova oportunidade aparecendo, tá? Algo novo, algo, digo até inusitado, que aparece assim de uma maneira que você pensa, nossa, por mais que eu esteja insistindo há bastante tempo, ou esteja tentando essa oportunidade há um tempo, isso eu digo na área profissional, tá? Então, por mais que você veja que talvez está insistindo, está tentando, está se esforçando, parece que você pensa, né, que um dia vai colher os frutos, mas esses frutos nunca aparecem. Então, quando aparece, você fica até meio, por mais que eu esteja esperando há um tempo, nossa, fiquei surpresa ou surpresa disso ter acontecido e essa oportunidade ter aparecido. Em relação a mudanças, quem tá pensando em mudar de casa, eu vejo que existe uma possibilidade sim, mas talvez não vá ser exatamente da maneira que você vem pensando e colocando aí a situação. Talvez você tenha que ter um pouco mais de maturidade e agir mais com a razão do que com a emoção, tá? Então, essa questão de mudança de casa, mudança de cidade, administre bem esse sentimentos e razão, tá? Talvez você tenha que agir mais com o racional do que com o emocional, tá? Mas eu vejo boas oportunidades nesse sentido aparecendo. Em relação a contratos, também vejo boas possibilidades, tá? Mas, novamente, repito, sempre pense com o racional. O emocional, ele vai estar querendo falar mais alto, mas aqui enfatiza muito de você ser madura o suficiente para não se deixar levar pelas emoções, ou às vezes alguém, né, falando e seduzindo com as palavras. Aqui eu posso estar falando dessa questão de mudança de contratos, como também na questão sentimental, tá? Então, o ser racional, às vezes é necessário, né? Por mais que a gente esteja falando de sentimentos, né? Num relacionamento, às vezes é necessária a racionalidade, é necessário você sentir,
pensar mais que sentir, né? Porque a gente tem que equilibrar tudo mesmo. Mas em sentido, novamente repito, do profissional que aqui fala muito sobre isso, eu vejo assim oportunidades muito positivas mesmo. E você, eu vou dar um exemplo, talvez isso seja um pouco específico demais, mas para alguém vai servir. Sabe uma proposta, às vezes, que você está esperando para um cargo de chefia, para um cargo superior? Eu vejo que existe uma boa possibilidade de aparecer esse mês ainda, tá? Nós abrimos com 2 cartas que falam de autoridade, de postura. Temos o Imperador e o Rei de Ouros, que fala sobre um patamar alto dentro da questão profissional e financeira. Então, boas possibilidades nesse sentido. E essa oportunidade vem para alguns pelo intermédio, vamos dizer assim, de uma mulher, tá? Então, provavelmente essa proposta vem com uma energia feminina mais forte, assim. Então, né, essa proposta vindo por intermédio de uma mulher. Aqui, eu vejo a questão da independência financeira muito positiva. E para quem está dentro de um relacionamento, eu vejo que isso vai ajudar muito, tá? Nessa questão de independência. Então, dentro de um relacionamento, se às vezes está sentindo que está muito aprisionado ou aprisionada a uma relação por conta do financeiro, eu vejo que isso vai, não tô dizendo, agora eu tenho independência, então vou separar. Não é isso. Tô falando que vai dar mais liberdade dentro do próprio relacionamento, né? Ter essa independência financeira, e aqui eu não digo só financeira, mas eu digo essa independência de ir e vir e de fazer as coisas por própria conta e não depender tanto do outro para resolver alguma questão, né? Você ter essa independência, isso vai ser muito bom dentro do próprio relacionamento. Para quem tá casado, vejo muitas possibilidades positivas por conta dessa abertura no financeiro. E para quem não está no relacionamento, está à procura, eu vejo boas possibilidades, tá? Normalmente, para quem aí tá à procura e conhece pessoas, tá? Nesse mês, vejo pessoas num nível mais maduro, sabe? Uma pessoa madura, uma pessoa, se não com idade mais velha, se não a cabeça muito mais madura, muito à frente de você mesmo. Você pensa, nossa, que pessoa madura, que pessoa legal para se relacionar. Eu vejo muitas possibilidades nesse sentido, tá? Então, para quem você vê e ter essa impressão, né? Se você tá conhecendo alguém, né? Ou conheceu alguém por mais pro final do mês, se você vê que essa pessoa tem esse biotipo de mais madura, é uma pessoa que tem uma conversa muito mais evoluída, de certa forma, aqui aparece boas possibilidades, tá? Não, como eu falei, aqui a gente tá falando eu tô com setembro na cabeça. Aqui a gente tá falando de fevereiro, tá? Então, não vejo que seja, que você já comece um relacionamento esse mês, mas preste atenção, né, nos sinais, nessas pessoas que se conectam com você, que você vê que tem uma maturidade maior, pode ser que dê uma boa possibilidade aí pro futuro. Em relação a viagens, eu vejo que talvez você queira planejar uma viagem, para alguns casos não consiga. Aqui nós temos o carnaval no final do mês, né? Talvez não consiga, mas essa viagem, né, e algo que você vem programando, provavelmente você faz mais tarde, num futuro ali, né, não da maneira que você queria, né, a viagem no mês que você queria, mas você começa a planejar para um futuro aí. Vejo saída de rotina, sim, então por mais que você queira viajar para lugares mais distantes, você sai da rotina nesse feriado. Então, e as possibilidades financeiras vão estar muito melhores, aproveite as oportunidades. Vamos para o montinho número 2? Então, vamos para quem se conectou com o quartzo branco e o segundo montinho. Como será o seu mês de fevereiro? Não esqueçam de curtir os vídeos, seguir o canal, compartilhar. Energia compartilhada, a bênção vem em dobro.
Pessoas bem preocupadas, né? O que está acontecendo com vocês? Para quem tem preocupação na área financeira, aqui eu posso encarar até com uma extensão da primeira tiragem, que fala de oportunidades de contratos ou sociedade, tá? Então, contratos eu falo parcerias, tá? Não necessariamente uma sociedade. Essas preocupações, elas vão ser sanadas, tá, gente? Então, se você iniciou um mês com preocupações, excesso de preocupação, dúvidas, eu vejo que elas estão servindo para que você não arrisque demais, mas vai chegar num ponto que você vai achar a solução e você vai conseguir tomar uma decisão aí nas dúvidas que pairam aí a sua mente agora. Em relação a problemas de saúde, eu não gosto muito de enfatizar saúde aqui, porque diagnóstico tem que ser médico, mas as cartas elas mostram energia. Então eu vejo questão de saúde você encontrando a solução para isso, tá? Sendo em meio médico ou emocional, você sabe aquela questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo da gastrite, que é algo que tá muito, todas as doenças, tudo a gente sabe que relaciona ao emocional. Mas a gastrite é algo mais fácil de entender, até porque tem muita gente que chama de gastrite nervosa, né? Então, já tem uma relação, uma ligação popular. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gastrite. Ah, porque eu tenho problema de gastrite, porque eu ando sofrendo muitas crises. E você começa a entender quando começa a te dar as crises. Se é num momento específico do dia que você fica mais ansiosa, mais nervosa, mais nervoso. Então, você começa a associar e consegue encontrar um problema para isso melhorar. É esse exemplo que eu dou, tá, gente? Mas lembrem que saúde é médico, né? Mas aqui eu vejo você encontrando a solução para isso. Em relação a questões... sabe aquela coisa que você vem se dedicando a um tempo? Eu vejo que aqui pede para você não deixar passar oportunidades que você está, sim, deixando passar. E aqui me confirma isso. Outro exemplo que eu vou dar. Não, né? Você se encaixa da maneira que preferir. Vamos lá. Você quer abrir um negócio próprio. Mas é que não dá, porque não tem como, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho lugar com um aluguel barato. Um exemplo, tá? Aí, de repente, aparece lá uma oportunidade de, por exemplo, de aluguel com, né, uma sala, não sei o que, e você... Não vou nem ver o preço, porque esse endereço que tá mostrando aqui, meu Deus, não vou ter condição. Então, às vezes, entendeu? Você não pensa nem olhar, nem negociar, nem... Aqui pede uma atitude. Que por mais que você fique com aquele pensamento, aquela ideia maravilhosa que você sabe que vai dar certo, esse medo, essas dúvidas, essa instabilidade, às vezes você não tá agindo. E aqui fala muito, eu dei esse exemplo, né? Mas é algo que você vai adaptar para você, né? O que você está pensando, planejando, está até plantando de certa forma, que seja na tua mente, né? Ou, não, eu tô economizando há um tempão, eu vou esperar eu ter total e completamente o dinheiro, porque antes disso eu não vou fazer. Às vezes você tá perdendo oportunidades em algumas questões, simplesmente porque você prefere o cômodo, porque você prefere estar ali e não, vou fazer daquela maneira, porque outra maneira não vai dar certo. E daí o universo vai te mandando possibilidades, 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 situações que você pode já agir e já começar o negócio que você quer ou a trabalhar naquilo. E você perde oportunidades, perde situações que você já poderia estar muito melhor por conta de dúvidas, por conta de você não conseguir fazer uma escolha, né? E preferir esperar daquela maneira, quadradinha, daquele jeito,
que se não for daquele jeito, não vou conseguir. E daí eu continuo aqui, né, me sacrificando, eu continuo aqui até eu conseguir daquele jeitinho. E o universo colocando infinitas possibilidades aí na sua frente e você não agindo. Aqui pede, no mês de fevereiro, haja. Tenha atitudes, se impulsione. E aqui eu abri essa questão de possibilidade financeira e profissional, mas eu falo também na questão de relacionamentos, tá? Que muitas vezes a gente tem, né, possibilidades, tem muitas formas, às vezes, que o universo nos mostra e a gente pensa da maneira quadradinha, não, porque tem que ser aquela pessoa, tem que ser assim, assim, assado, e se não for assim, se não me pedir assim em casamento, se não me pedir assim em namoro, se essa pessoa não for assim, eu não vou ter um relacionamento. E às vezes você perde oportunidade de ser feliz, oportunidade de começar um relacionamento. E eu falo assim, muito essa questão, né, quando você solta e confia no universo, eu vejo que é algo assim que parece que se transforma. Então, pare de pensar na maneira que deveria ser, aquele jeito quadradinho, e comece a pensar nas possibilidades, né? E se eu aceitar assim, eu poderia fazer assim. Comece a abrir a sua mente para as possibilidades, que você vai ver que as oportunidades aparecem muito mais e às vezes tem coisas que estavam na sua frente e você não enxergava. Aqui, como eu falei, eu novamente repito essa questão de cura, questão de sociedade ou parcerias dentro do teu negócio, tá? Também aparece possibilidades. Aqui fala para você ficar atento à coluna e parte estrutural do corpo, que pode ser que você tenha alguns probleminhas aí, mas é tudo estresse, é tudo uma força de energia que você se pesa e coloca, porque dor nas costas é sentimentos de peso, é sentimento de culpa, é sentimento de fora de ação, muitas vezes, e preocupações, com certeza, né? Então, aqui fala para você cuidar também com essa parte das costas e questão emocional, que uma coisa sim pode estar ligada à outra. Então, tentar relaxar, tentar soltar para o universo situações que muitas vezes, às vezes, a gente não tem controle, né? Então, saiba até onde agir, haja aonde você precisa agir, e a partir daí, joga pro universo, que ele vai resolver, gente. Eu sempre falo assim, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus, o universo, tem que fazer a dele. E a partir do ponto que a gente já fez a nossa parte, deixa Deus agir. Se a gente entrar com ansiedade dentro dessas porcentagens, né? Dessas porcentagens que Deus é responsável, a gente acaba atrapalhando o processo. Então, existe sim a possibilidade, as nossas possibilidades, as nossas atitudes, as nossas ações, sim. E a gente tem que se responsabilizar por elas. Mas existe também um momento que a gente tem que entregar para Deus e ficar tranquilo, ficar na paz, né? Com todas essas tensões, vamos dizer assim, depois do momento que a gente se dedicou, né? Espero que tenham gostado. Gratidão por me acompanharem até aqui. Namastê!